Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, uma boa tarde de terça-feira. Estamos iniciando aí no meio da tarde, né, a maratona de concurso de professores para a cidade de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que tem bastante vaga, tem gente que vai para lá fazer prova, que é a queridinha dos Ervais, né? Então é a cidade, né, da fronteira ali, a fronteira com o Paraguai, né? Brasil e Paraguai. Muita gente gosta, muita gente viaja para lá. E vamos que vamos, pessoal. Bom, inauguramos hoje a Maratona Concurso de Professores. Essa é a aula 1. A gente vai frisar sobre o quê? A Lei 222 de 2022, que é sobre o plano de cargos e carreiras da educação do município da cidade de Ponta Porã. Beleza? Um forte abraço aí para os professores e professores que trabalham também com a educação especial. Um abraço para a Jaqueline. Daqui a pouquinho a Jaqueline vai entrar comigo aqui nas questões. Primeiramente eu vou falar um pouquinho de um geralzão, né? Resumidamente sobre o que tem essa lei e o que é importante em alguns pontos você focar nos seus estudos, porque não dá tempo para a gente ler todos os artigos. Eu vou fazer alguns vídeos sobre a Lei 222 para que a gente possa ver as partes mais importantes, tá? Nesse primeiro a gente vai falar dos primeiros artigos, depois bora fazer um teste. Então a Jaqueline vai comigo depois fazer algumas leituras de algumas questões e vamos que vamos. Um abraço para a Glaucia, um abraço para a Graciele, né? Um abraço para a galerinha do bem, que eu gosto de falar galerinha do bem, pessoal da educação especial, que sem essa galerinha a gente não conseguiria dar aula para os nossos jovens, né, que tem transtornos globais de desenvolvimento, ou para as pessoas com deficiência, né, os alunos que são da educação especial. Um bom abraço, um forte carinho que a gente tem com esses alunos. Vamos que vamos, pessoal. Então, para quem vai ver depois, boa noite, toca o barco, estude à noite, se você gosta de estudar à noite. Então a gente está numa tarde aqui de terça-feira, pós-jogo do Brasil, no meio da Copa, e finalizando aí o diário, finalizando o ano letivo. Mas é assim que tem que ser, é assim que é, vamos que vamos. Pessoal, do que fala sobre a estrutura da Lei 2000, Lei 222. A Lei 222 de 2022 dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do município. Planos de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, é claro, né? Que mais que temos aí? Ó, esse documento, essa lei, que é o Plano de Cargos e Carreiras, ela tem 96 páginas. Mas, professor, eu não consigo ler, né? 30 páginas, que dirá 96. Ainda mais de lei. Não, gente, ó. De lei, as 45 primeiras páginas que vão tratar dos artigos da lei. As outras, a gente vai estar falando sobre os anexos, tá? Então você fica esperto com as primeiras 45 páginas. Bom, além dessas páginas, ela é dividida em 7 títulos, que são tópicos gerais, tópicos maiores. Tem 23 capítulos, tem 100 artigos, 5 seções e 5 anexos. Então essas últimas páginas, após a página 45, na verdade é onde tem, ó, os anexos. Vamos que vamos, sem enrolação, hein? Já vamos fazer um resuminho breve desses títulos, tá? Título 1, do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração. Capítulo 1, das disposições preliminares. O 2, dos conceitos básicos, muito importante, tirei algumas questões aqui, ó, desses dois primeiros, já para a gente ficar muito esperto, para depois, quando a gente vai fazendo a leitura, se desenvolvendo a leitura, você vai percebendo aí do que se trata, do que está falando. Então a gente tem que conceituar, né? Verificar certinho que a lei refere-se àquilo que a gente entende que ela está dizendo e que a outra pessoa entende a palavra ou o conceito que você está dizendo. Como fazer isso? Só conceituando, meu amigo. Capítulo 3, das categorias funcionais. Capítulo 4, dos princípios básicos dos profissionais da educação. Capítulo 5, dos cargos em comissão. Capítulo 6, das funções de confiança. Pessoal, é importante frisar, ó, tem o título e depois tem os capítulos. Aí, na sequência, ela vai ter o título 2. E os capítulos começam de novo, capítulo 1, capítulo 2, tá? Então, cuidado aí ao falar, ao pensar e ler um capítulo. Você tem que ver de onde é esse capítulo. Se ele é de título tal, tá falando sobre uma coisa, falando sobre outra. Vão avançando, vocês vão entendendo. Título 2. Do ingresso no quadro permanente dos profissionais da educação. Capítulo 1, do provimento dos cargos. O 2, do estágio probatório. Fala também da carga horária.
e da avaliação de desempenho, tá? Muito aí importante. Então, o que eu falo que é importante você ler, né, por completo, essa Lei 222 e ficar esperto com o que, ó, carga horária que vai estar falando lá, estágio probatório, né, avaliação de desempenho. Pode cair alguma prova, alguma questão sobre avaliação de desempenho? Pode. É muito comum? Não. Geralmente a gente tem aí o preâmbulo da lei e os primeiros artigos que sempre caem. E tem lá na frente também os artigos que tratam sobre os deveres e os direitos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Título 3 do Desenvolvimento Funcional fala sobre o capítulo 1 das disposições preliminares, seção 1 das modalidades de função, né, desenvolvimento funcional, da progressão horizontal e da promoção vertical. A gente vai fazer depois algumas questões sobre isso e vamos fazer algumas leituras também sobre isso nos próximos vídeos, tá? Porque tem os artigos que dizem respeito a como que o professor ele vai receber e como será a sua progressão. O que é progressão? É a sua promoção, né? Como que ele vai avançar na carreira. De que modo? Tem a progressão horizontal e tem a promoção vertical. Então a gente vai ver isso também. Seção 4, da Comissão de Valorização. Então tudo isso aí, pessoal, no título 3, tá? Título 4, do Sistema de Remuneração. Capítulo 1, das disposições preliminares. Capítulo 2, das vantagens. Seção 1, das disposições preliminares, dos adicionais, das gratificações. Capítulo 3, do desempenho de mandato classista. Capítulo 4, das férias. Capítulo 5, das cedências e dos afastamentos. Então, você que está chegando aí, essa é a live do concurso Maratona de Concurso Professores de Ponta Porã. A gente só está fazendo um resuminho breve, um breve resumo do que consta, tá? Na Lei 222, que trata sobre o plano de cargos e carreiras, ó. Plano de carreiras dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Então, ó, são 7 títulos, tá? Daqui a pouquinho a gente entra em alguns artigos. Seção 1 da cedência, né? Dos afastamentos. E aí vamos para o próximo título, título 5, da suplência e da contratação temporária. Pode ser que caia alguma coisa sobre contratação temporária? Pode ser, como é que é? Ah, é um chamamento da direção escolar? Não. É um currículo que tem que levar na Secretaria de Educação? Não. Há um processo seletivo? Então, assim, de que forma é realizada essa contratação? Então é importante a gente fazer a leitura, pode cair sobre isso. Ó, engraçado que esse é o título título 5, né? Inicia-se no capítulo 6. Não sei se é erro de digitação da própria estrutura da lei, mas não é erro de digitação nosso não, acontece isso lá. Vamos lá. Da direção das unidades escolares, da função de professor, coordenador e da função de confiança de secretário escolar. Título 6. Dos direitos e deveres. Eu acho que também pode cair alguma coisa sobre isso, tá? Capítulo 1 dos direitos. 2 dos deveres. 3 das proibições. Então, muito importante ficar esperto com esse capítulo, com esse título 6. Fazer a leitura por completo quando você puder. E aí, por fim, título 7, das disposições gerais, finais e transitórias. Capítulo 1, da transformação dos cargos. Então aqui vai entrar o quê? Cargos que foram extintos, cargos que foram transformados. Das disposições gerais, das disposições finais e transitórias. E aí a gente entra realmente na letra da lei. Vamos fazer a leitura de alguns artigos, tá? Vamos que vamos! Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do município de Ponta Porã, em consonância com o quê? Com a LDB e com a Lei Federal 14.113, que refere-se aí ao Fundeb, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E as normas que regem as relações entre a administração pública municipal e seus servidores. Vamos que vamos avançando. Artigo 2. Os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino serão organizados em carreira que será integrada pelas categorias funcionais de, duas categorias funcionais, são duas, que é a primeira dos profissionais do magistério municipal e a segunda, grupo de apoio à educação,
beleza? Pessoal, esse grupo de apoio não diz respeito a professores de apoio, tá? Mas é o nome dado aqui no plano de cargos e carreiras dos profissionais que fazem apoio e trabalham ali para fazer acontecer a educação na escola e não são professores. Os professores estão nessa categoria chamada profissionais do magistério. Então a gente tem duas categorias funcionais. Fique esperto com isso. Eu acho que essa aqui é uma candidata a cair na prova, hein? Beleza? Fique esperto. O artigo 2. Artigo 3. O regime jurídico dos profissionais da educação é o desta lei, aplicado subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos de Ponta Porã e suas alterações, beleza? Então, o regime desses profissionais é o regime que nós chamamos de estatutário, beleza? Já vi muita prova sobre isso. Qual é o regime dos servidores, né? Que vão atuar na cidade tal, sejam cargos de professores, ou de policiais civis, ou policiais militares, ou de bombeiro militar. Qual que é, o regime jurídico? Estatutário, hein? Tem que ficar muito esperto com isso. Artigo 4º. São adotados para fins dessa lei complementar os seguintes conceitos básicos. Muito esperto. Agora vai vir uma leva de conceitos. Esses conceitos são importantes e eu julgo que muitos desses conceitos vão cair na prova do concurso de Ponta Porã. Então, para ver se o professor e a professora tá ligado, tá sabendo o que tá falando, tá sabendo de como que é organizado o sistema de ensino, né? O Sistema Municipal de Educação da cidade. Então, pessoal, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Cultura e Lazer. O que é essa secretaria, né? E aqui ele vai dizer, ó, secretaria é isso. A própria Lei 222, que é dos planos de cargos e carreiras, vai explicar alguns conceitos, tá? São adotados os seguintes conceitos. O que significa Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer? Órgão da estrutura administrativa do município que tem por objetivo a formação educacional. Tem por objetivo a formação educacional da população por meio da promoção, orientação, coordenação, execução e controle das atividades relacionadas com o ensino e manutenção da rede municipal de ensino. Então, tudo que tem a ver com promoção, orientação, coordenação, execução e controle das atividades do ensino do município faz parte, né, dessa estrutura, né, chamada Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Ponta Porã. Vamos que vamos, mais um conceito. Vamos olhar um monte de conceito agora, hein? O que quer dizer o conceito, o Conselho Municipal de Educação? É uma instância deliberativa, ó, lembrando que os órgãos colegiados, eu que estudei participação política, né, e o meu mestrado é na área de participação, a gente tem nos órgãos várias coisas. E, por exemplo, o presidente Lula até falou isso em campanha, que ele vai voltar aos colegiados, vários conselhos, né, de políticas públicas, conselho de deliberação, orçamento participativo, conselho de cultura, conselho disso e daquilo. Então, o que é um conselho, gente? É uma instância deliberativa. Por quê? Os órgãos colegiados, eles podem ser consultivos, geralmente, ou deliberativos, que é essa aqui a palavrinha que está aqui. Deliberativos, tá? Então, os deliberativos, eles têm poder de decisão. Muito esperto com isso, tá? Eles podem sim decidir políticas. Essa que é a grande questão. Então, instância deliberativa, normativa, consultiva, que tem por objetivo promover a nível municipal a coordenação de política educativa. Então, ele vai promover, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema. Quem que analisa e acompanha o sistema educacional? É o Conselho Municipal de Educação, que é aliado também ao Conselho Estadual de Educação, beleza? E propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo. É isso. Instância deliberativa a priori, hein? Mas ela também é normativa, porque vai estabelecer normas, né, e deliberações, e consultiva também, porque vai aconselhar e consultar. 3. O que é a rede municipal de ensino, né? Que é a rede na qual ela está ali ligada ao sistema municipal de ensino
e também está ligado ao Conselho Municipal de Educação. Ó, a rede municipal de ensino é o conjunto de unidades de ensino sob a ação normativa do município e da coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, que realizam atividades de ensino nos diferentes níveis de educação básica. Então, ó, nos diferentes níveis, né, da educação básica. Aqui talvez eu acho que teria um probleminha, porque quando a gente fala em níveis de educação, a gente tem aí a educação básica e o ensino superior, beleza? Então, como a educação daqui do município está relacionada à educação básica, então ele está no nível da educação básica. Talvez aqui eles queriam falar sobre as diferentes etapas. Mas, tá, a letra da lei, vamos, em comum acordo, verificar isso, tá? Ó, que realizam atividades do ensino nos diferentes níveis da educação básica, beleza? Tá com atividade de ensino no nível municipal, então tem a ver com a rede municipal de ensino. Porque pode ser que esteja uma escola municipal em outras etapas, né? Em outros níveis, né? Então, tá em diferentes níveis, é do município, tá ligado ao sistema à rede municipal de ensino. Pessoal, 5. A gente saiu aí do item 3 para o 5, mas não é um erro, tá assim mesmo na letra da lei 222, tá bom? Parece que eles pularam aqui o item 4. Mas vamos que vamos. Item 5, né? Conceito 5. O que quer dizer unidades escolares? Unidades escolares são unidades que desenvolvem atividades de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação especial da rede municipal de ensino, tá bom? Então essas várias unidades que vão desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, tá? Passando por algumas modalidades aí. A modalidade indígena e a modalidade de educação especial. São unidades escolares. 6. O que são os profissionais do magistério? Né? Tem a ver com aqueles primeiros artigos lá. O conjunto de profissionais da educação que exercem atividade de docência. Você está ensinando, lecionando, você é um profissional do magistério. Não necessariamente você tem que ter a formação em pedagogia ou só em pedagogia. Você é um professor, né? Seja de educação física, de arte, pedagogia, séries iniciais, ou educação infantil, ou professor de apoio. Você é um profissional do magistério, tá? Exerce atividade de docência e técnico-pedagógicas nas unidades de ensino da educação básica, na Secretaria Municipal de Educação e na educação indígena também. Eu creio que também essa aqui pode pegar, hein? Ó. Essa pode pegar. É uma candidata a cair na prova do concurso público de Ponta Porã. Pessoal, conceito 7. Grupo de apoio à educação. Quem que é? É o trabalhador em educação integrado por cargos com atribuições de apoio e execução de tarefas típicas de operacionalização nas atividades de educação básica, no âmbito da rede municipal de ensino. Então, lembra que eu falei, ó, grupo de apoio não é professor de apoio da sala de aula, o professor de apoio está aqui, ó. O grupo de apoio serão os técnicos, né? O pessoal que trabalha na secretaria, trabalha no pátio, tá bom? Grupo de apoio à educação. Trabalhador que tem várias atribuições, apoio à execução de tarefas típicas na atividade da educação básica. Vamos que vamos! 8. Cargo efetivo. O que é esse cargo efetivo? Pode cair? Pode. É o conjunto de deveres, responsabilidades, atribuições cometidas ao servidor submetido ao regime jurídico estatutário. De novo aqui, ó, regime estatutário. Com provimento estabelecido por lei. Então você trabalha, né, como servidor público, está estabelecido por aquele regime jurídico de estatutário, você tem um cargo efetivo, tá bom? Quer dizer, esse conjunto de deveres e responsabilidades. Item 9, ó. Conceito 9. Função. Ocupação. Beleza? Ofício, profissão, com complexidade de tarefas, responsabilidades e atribuições inerentes ao cargo público. Então, o cargo público, né, é alguém que tem um cargo efetivo público e vai cumprir uma função pública naquele ambiente, naquela organização. Nível, pessoal, também acho que é um candidato a cair, ó.
como que são os níveis, né? Qual a diferença, como que a progressão dos níveis. Nível é a escala hierárquica vertical, identificada por algarismos romanos, né? Então você vai ter lá nível 1, nível 2, nível 3, que define os valores dos vencimentos dos cargos que compõem a carreira do profissional de educação, segundo a habilitação exigida para o exercício da função, segundo padrões estabelecidos em lei. A habilitação tem a ver com a formação. Então, tem a ver com diploma, né? Que curso que o professor tem. Beleza? Tem a ver com a habilitação, tem a ver com a formação. Você está falando de níveis, tá? Que é uma escala hierárquica vertical. Conceito 11, classe. Níveis e classe está sempre junto, né? Classe, escala hierárquica horizontal, beleza? Que indica os valores dos vencimentos do cargo segundo o tempo de serviço da carreira e é identificada por letras maiúsculas do alfabeto. Então você vai ter, sei lá, aqui você tem um valor de vencimento de uma carreira, beleza? Se a gente fosse colocar na tabela. Então, você tem ali, nível 1, beleza? Nível 2, nível 3, nível 4. Você tem, sei lá, um exemplo, hein, pessoal? Normal médio. Tá aqui no nível 1. Não, eu tenho graduação com licenciatura. Tô no nível 2. Eu tenho pós-graduação. Tô no nível 3. Eu tenho mestrado. Deixa eu colocar direito aqui, né? Estou no nível 4, beleza? E aí você vai progredindo, tá? Então, quando você tem essa diferença hierárquica, níveis. Quando você tem essa diferença que é horizontal, você tem aí, basicamente, classe. Então é da classe A, classe B, classe C, e aí vai. Assim por diante, vai para cá. Beleza? Então, aqui tá falando de classe, escala hierárquica horizontal, que indica os valores dos vencimentos do cargo, segundo o tempo de serviço na carreira, identificada por letras maiúsculas do alfabeto. Então, sei lá, por exemplo, você está aqui há 3 anos, depois aqui mais 3 anos, você vem para cá, para outra classe, e aí sucessivamente. Um exemplo, beleza? Fique esperto. Então, a classe tem a ver com o tempo de serviço na carreira e é identificada por letras. Os níveis são identificados por algarismos romanos. Conceito 12. Desenvolvimento funcional. Representa as possibilidades de crescimento na estrutura de carreira por intermédio da progressão horizontal e promoção vertical. Então, progressão horizontal e promoção vertical. Esperta com isso. Por isso que a gente diz que a carreira do professor e professor efetivo tem vantagens, né, pessoal? Essas vantagens são esses, vantagens, são esses desenvolvimentos, né, essa progressão de carreira. O professor que não é concursado é aquele contratado, ou aquele que a gente chama, né, convocado. Ele não tem essa progressão, tá bom? 13, conceito 13, vencimento base. Retribuição pecuniária mensal devida ao servidor pelo exercício do cargo ou função. Ele compra algum cargo, aquela função, tem um vencimento, conforme o valor símbolo e padrão fixado nessa lei. Então, é quanto que ele vai receber. Geralmente não se chama salário, é vencimento. Pessoal, conceito 14, remuneração. Total de retribuição pecuniária mensal recebida pelo servidor e correspondente ao somatório do vencimento do cargo e vantagens pecuniárias de caráter permanente ou temporário, pessoal, funcional, indenizatória ou acessória, pagas conforme a lei. Então ele vai ter um vencimento, que é X, beleza? X. E ele vai ter uma remuneração, que é X mais, sei lá, alguma vantagem, chamar de Y, beleza? Então a remuneração ela vai ser essa somatório, que é a retribuição pecuniária mensal, correspondente ao somatório do vencimento do cargo e vantagem. Sei lá, ele está no cargo de comissão, então ele vai ganhar essa vantagem aqui, beleza?
É isso. Então a remuneração é somado tudo. Né? Conceito 15, adicional. Vantagens pecuniárias que retribui situações pessoais ou referentes ao desempenho de funções especiais em caráter definitivo ou tempo de serviço, enquanto o servidor permanecer no cargo ou função que lhe der origem ou persistirem as condições da sua concessão. Então ele ganha adicional, ó. Adicional. Por exemplo, adicional noturno, né? Adicional por fazer alguma coisinha a mais, beleza? Por funções especiais. E a gratificação? O que significa gratificação? Vantagem pecuniária que remunera o exercício de cargo ou função em situações relacionadas ao local ou condições anormais de trabalhos e concedida em razão da situação excepcional em que um serviço comum é executado ou prestado. Então, houve uma situação excepcional. Por exemplo, há professores que operam, né, em escolas rurais, tem uma condição relacionada ao local. O profissional que opera em uma escola que tem uma condição especial de atendimento. Então será a gratificação. Hora aula, item 17, tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva dos alunos, realizado em salas de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino-aprendizagem, e terá duração conforme a legislação vigente. Então a hora aula sempre com o aluno. Conceito 18, hora atividade. Tempo reservado ao professor em exercício de docência para estudos, avaliação e planejamento, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade de acordo com a legislação vigente. Então isso aqui é a grande disputa, né, para que a gente, eu acho que talvez o salário é sempre importante e os sindicatos dos professores sempre se organizam em relação ao salário, ao vencimento, né, ao provimento. Entretanto, eu acho que uma grande questão aqui é a hora atividade, ó, que essa hora atividade sempre tem que ser aí lutada para que a gente garanta, né, um tempo de planejamento, muito importante. Pessoal, conceito 15, função de confiança. É o conjunto de atribuições e responsabilidades com denominação própria, conferidas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo para o exercício de cargos de supervisão e chefia, mediante livre designação do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, atribuições a servidores, né, para cargos de supervisão e chefia, funções de confiança. Beleza, beleza, pessoal? A gente fechou essa primeira parte, né, dos conceitos. Ainda tem mais alguns conceitos ainda. A gente vai fechar essa primeira parte daqui a pouquinho e depois, logo mais, algumas questões. Pô, vamos que vamos agora às questões, hein? Com a Jaqueline. E aí, Jaque, tudo certo? Tudo certo. 1. De acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, a Lei 222 de 2022, os profissionais de educação que atuam na rede municipal do ensino serão organizados em carreira, que será integrada pelas categorias funcionais de e pelo. Os termos que completam corretamente as lacunas são... Bom, vamos lá, Jaque. Ó, os termos que completam, né, essas lacunas, né? Então aqui está falando sobre quais são os profissionais da educação da rede municipal de ensino lá de Ponta Porã. Letra A, cargos em comissão, professor designados. Vou colocar uma caneta vermelha aqui. Cargo em comissão é o termo que quer dizer os profissionais da educação? Não. Professor designado? Também não. B, profissionais do magistério municipal, ó, pode ser. Grupo de apoio à educação. O problema é que tem que ver se está na letra da lei, né? E não está desse jeito. Profissionais do apoio efetivo. Tem apoio? Tem. Grupo de apoio técnico. Tem apoio, mas não está apoio técnico. Cargo em comissão? Não. Grupo de apoio à educação? Também não. Então, sobra esse, ó, profissionais do magistério municipal e profissional de apoio escolar. Então, essa que está mais coerente, nesse caso, é a letra E. Lembrando, pessoal, que apoio escolar aqui não é professor de apoio, hein? Aqui não quer dizer professor de apoio, mas sim profissionais que vão dar apoio ao suporte à educação. Por exemplo, sei lá, administrativo, secretaria e tudo mais. Artigo 2.
Os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino serão organizados em carreira, que será integrada pela categorias funcionais de profissionais do magistério municipal e pelo grupo de apoio à educação. Como eu falei, são essas duas, né? Vamos que vamos para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta a categoria da rede municipal de ensino corretamente, de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, Lei 222 de 2022. Conjuntos de unidades de ensino sob ação normativa do município, que realizam atividades de ensino nos diferentes níveis de educação básica. Não sei não, hein, Jaque? Deixa eu ver aqui. Assinada a alternativa que apresenta a categoria. Então, eles querem saber sobre o que quer dizer, né, esse conceito. Rede municipal de ensino. Conjunto de unidades de ensino? Sim. Sob ação normativa do município, que realizam atividades de ensino nos diferentes níveis da educação básica. Parece que está como consta no plano de cargos e carreiras. Então, essa aqui fica na escolha, na berlinda. B. Conjunto de unidades de ensino da educação infantil somente. Não, né? Então, aqui são conjuntos de unidades de várias etapas da educação. Educação infantil, ensino fundamental. C. Conjunto de unidades de ensino sob ação normativa da União. Será? É do município que a gente está tratando. Então, ação normativa do município. Essa está errada. D. Essa está errada e essa está errada. Conjunto de unidades de ensino sob ação normativa do município que realizam atividade de ensino na etapa do ensino fundamental 1 da educação básica. Só na etapa do ensino fundamental 1 e educação infantil, né? E o ensino fundamental 2. Então, esse também não. E conjunto de unidades de ensino sob ação normativa do município que realizam atividades de ensino nos diferentes níveis e etapas da educação. E aí? Bom, essa, se tiver uma dessa, pode confundir o candidato, mas do jeito que consta na letra da lei 222, que é o plano de cargos e carreiras, é a letra A. É isso. Vamos que vamos. Aqui, vamos conferir. Rede Municipal de Ensino, conjunto de unidades de ensino sob ação normativa do município, coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, que realizam atividades de ensino nos diferentes níveis da educação básica. Então, era realmente a letra A. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a categoria profissional do magistério de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, Lei 222. Bom, vamos lá, Jaque. Essa daqui, é outro conceito, categoria, né? Que não é mais o conjunto lá, né, da rede, mas assim, quem são os profissionais, né, do magistério? Então, a gente sabe que são os professores. Mas como constam lá? Vamos verificar. Conjunto de profissionais da educação que não exerce atividade de docência. Que não exerce atividade de docência. Então, essa está claramente errada. B. Conjunto de profissionais da educação que não exercem atividades técnicos pedagógicas. Apenas exercem a docência. Aqui tá ok, poderia ser, mas eles exercem também atividades técnico-pedagógicas. C. Conjunto de profissionais da educação que exercem atividades de docência e técnico-pedagógicas nas unidades de ensino da educação básica na Secretaria Municipal de Educação e na educação indígena. Colocaram bastante coisa aqui, hein? Mas vamos deixar na berlinda. D. Conjunto de profissionais da educação que não exercem atividade de docência. Não, eles exercem. Na educação básica, Secretaria Municipal de Educação somente. Então, aí eu ficaria com a letra C. É isso. Tanto na educação básica da Secretaria Municipal de Educação, quanto na educação indígena. Conferindo, conceito 6, né, dos profissionais do magistério, são esses profissionais aí que exercem a docência na educação básica e na educação indígena. É isso. Vamos pro próximo. 4. Julgue o item a seguir de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, Lei 222. Nível se refere à escala hierárquica vertical, identificada por letras que define os valores dos vencimentos dos cargos que compõem a carreira dos profissionais de educação, segundo o tempo de serviço na carreira, conforme padrões estabelecidos nessa lei. Bom, vamos verificar, né? Nível refere-se à escala hierárquica. E aí? Lembrando que a gente tem nível que é diferente de classe. E aqui, qual que vocês julgam? Isso aqui está correto ou está errado?
Bom, o nível é uma escala hierárquica, porém ela não é vertical. Ela é uma escala horizontal. E também não é identificada por letras. Os níveis são identificados por algarismo, né? Então você vai ter aí, ó, algarismo romano, nível 1, nível 2, nível 3. Não sei se vocês lembram, então vou colocar um esqueminha aqui, ó. Tem a tabela de vencimentos, e aí você tem itens lá como colunas A, B, C, que não são os níveis, são as classes. E aí o nível você vai ter lá, nível 1, para quem tem, sei lá, normal médio. Nível 2, para quem tem graduação em pedagogia, por exemplo, licenciatura. Nível 3, para quem tem especialização, assim sucessivamente. Então, o nível refere a essa escala, né? Ela que é identificada por algarismos romanos, tá? Beleza? E também não tem a ver com tempo de serviço, ó. Então, só arrumar aqui. Ela é vertical, hierárquica vertical, porém não é identificada por letras e não é classificada a partir do tempo de serviço. Por quê? Ela é classificada a partir da habilitação. Como assim? A formação da pessoa. Então depende da formação. Formação, você está falando de nível. Então não é tempo. Então essa está errada. Bom, aqui tá, ó, nível, né? Então o nível tá uma escala hierárquica vertical, só que é identificada por algarismos romanos. E também é a habilitação que a caracteriza, não o tempo de serviço. Questão 5. Assinale a alternativa incorreta de acordo com um plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, Lei 222. Olá, pessoal. Então ele quer incorreta, né? Vamos ficar muito esperto com isso. Incorreta em relação à Lei 222. Eu ia falar Lei 2000. 222, que é a Lei de Plano de Cargos e Carreiras. A. O Conselho Municipal de Educação é uma instância deliberativa, normativa e consultiva que tem por objetivo promover a nível municipal a coordenação da política educativa. Bom, essa aqui tá ok, hein? Realmente, o Conselho ele é deliberativo, normativo, consultivo e promove a educação no município. Então aqui tá ok, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. B. Cargo efetivo refere-se ao conjunto de deveres, responsabilidades e atribuições cometidas ao servidor, submetido ao regime jurídico seletista, com provimento estabelecido pelo mercado. Olha, o cargo efetivo, né, no caso aqui, cargo público efetivo, tem que tomar cuidado, hein? O regime jurídico dele não é esse daqui. Não é seletista, por quê? É estatutário. É o estatuto. E também as regras são regidas em lei própria, né? Não estabelecidas pelo mercado. Então, muito provavelmente, ele quer essa, letra B. Vamos conferir as outras? Profissionais do magistério são conjuntos de profissionais da educação que exercem atividades técnico-pedagógicas e de docência. Ok. Os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino serão organizados em carreira. Tinha mais coisas aqui na letra da lei, mas aqui também está ok. E o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã será desenvolvido em consonância com a LDB. Mesma coisa, tinha mais coisas aqui, mas porém até aqui está ok, porque ela tem a ver também com o Fundeb, né? Fundeb. É isso. Valeu, pessoal, é isso. Continue estudando, continue se preparando e vamos aqui fazendo uma maratona mesmo desse concurso público de Ponta Porã. Valeu, um forte abraço, tamo junto, e professor Miro. E a professora Jaque. Tchau! Vamos dar um abraço também, né, Jaque, pra galerinha do bem, que são as professoras e professores da educação especial, né? Que muito trampa e ajuda a gente lá. Sim, professora Glaucia, professora Flávia, as professoras do 6 Edu também, e entre outros. Valeu. Forte abraço, gente. Até mais. Vamos sempre pensando na educação, a sociedade e a complexidade do real.